Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar então como que é feita a avaliação da resistência das vias aéreas a partir de um teste que é bastante importante na clínica, chamado de capacidade vital forçada, certo? Infelizmente eu não tenho disponível aqui comigo, considerando as dificuldades da época, um espirômetro para mostrar para vocês, mas eu vou falar um pouco da teoria sobre o teste e de como que a gente interpreta esses resultados, certo? Para isso, é claro, né, se faz importante todo o conteúdo que nós vimos na aula passada sobre os fatores que vão controlar a resistência das vias aéreas e como que elas podem ser afetadas pelas doenças. Bom, então inicialmente eu mostro aqui para vocês, né, falando um pouco desse teste de capacidade vital forçada, o que a gente pode obter em termos de resultados e de curvas para avaliar a função respiratória, né, a resistência das vias aéreas de um determinado paciente. Então vocês vão ter, eu vou explicar como o teste é feito, é claro, mas vocês vão ter resultados como esses, onde vocês têm um gráfico mostrando a variação de volume em função do tempo do teste. Esse é um teste relativamente rápido, certo? Que dura apenas alguns segundos, 5, 6, 7 segundos, né? E um outro tipo de gráfico que ele mostra então a relação do fluxo expirado, certo? Que é uma manobra expiratória, onde a gente mede essa capacidade vital forçada, e o volume, em litros aqui nesse caso. Ok? Então, de uma maneira bem simples, certo? O teste ele é feito submetendo o indivíduo a uma manobra expiratória forçada, ou seja, ele inspira profundamente até atingir a sua capacidade pulmonar total, ele se conecta no espirômetro e ele é incentivado então a fazer uma manobra o mais rápido e mais forte possível até alcançar o seu volume residual, que seria mais ou menos assim. Desculpem qualquer coisa. Como eu disse, um teste relativamente simples, mas ele é bastante exaustivo, certo? Então ele tem que ser muito bem trabalhado, porque se o teste não é bem feito, se a pessoa não é bem instruída e a curva ela não é compatível com o resultado esperado, esse teste ele não pode ser utilizado como diagnóstico, certo? E esse teste ele é padrão ouro para diagnóstico de doença pulmonar crônica, obstrutiva e restritiva. Então eu vou falar um pouquinho desse teste para vocês, mas de uma maneira geral os dados mais importantes que esse tipo de teste dá é quanto que tu conseguiu mobilizar no total, ou seja, a tua capacidade vital. Como é obtido um teste forçado, a gente chama de capacidade vital forçada, certo? A gente obtém esse valor total e o ponto mais importante é quanto que o indivíduo consegue eliminar de todo o ar que ele tem no primeiro segundo da manobra, certo? Que a gente chama então esse volume expiratório forçado em um segundo, ou muitas vezes chamado de VFUM, ok? Então, basicamente, o que esse teste nos dá, uma das coisas que mais se utiliza é exatamente essa razão entre quanto que eu consigo eliminar de ar no primeiro segundo da manobra, dividido por quanto de ar total que saiu, certo? E essa razão aqui, geralmente, ela fica em torno de 70, isso vai depender, né, de algumas características, né, os valores esperados de cada indivíduo, sexo, como a gente havia discutido lá sobre volumes e capacidades, mas geralmente um indivíduo saudável esse valor fica acima de 70%, ok? Então um valor de 0,7. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, o que acontece, por exemplo, quando um indivíduo normal ele faz essa manobra e o que um indivíduo com uma doença obstrutiva obtém de resultado. Então, na figura de cima, aqui nesse gráfico, o que vocês estão observando? O indivíduo ele inspira até a capacidade pulmonar total e ele é instruído, então, a expirar o mais forte possível, o mais rápido possível, até atingir o seu volume residual, que é quando o ar ele não vai mais sair, por mais força que ele faça. Okay? O que se observa aqui? Né? Como eu falei para vocês, nós temos essa razão, que é quanto que o indivíduo consegue eliminar no primeiro segundo, o VFUM, dividido pela quantidade total que ele conseguiu fazer na manobra, certo? Em indivíduos normais, esse valor ele geralmente está acima de 0,7, né? Aqui no caso, por exemplo, está mostrando um indivíduo que fez 0,8 ou 80%, ou seja,
no primeiro segundo, esse indivíduo elimina a maior parte do ar, certo? Na manobra forçada. O que a gente pode observar muitas vezes em indivíduos que têm doenças pulmonares obstrutivas crônicas, por exemplo, como o enfisema, né? Um indivíduo, de novo, ele faz a mesma manobra, ele inspira profundamente e ele faz a manobra forçada. Notem o seguinte, esse indivíduo, a quantidade de ar que é eliminado no primeiro segundo é muito menor do que um indivíduo normal. Ou seja, existe algum comprometimento das vias respiratórias que impede que elimine esse ar de forma rápida. E isso é característico, então, de uma doença obstrutiva. E aí nós vamos falar de algumas delas, né? No caso aqui, por exemplo, um indivíduo com enfisema, né, que seria esse o caso, ele tem a razão bem inferior ao indivíduo normal. Aqui, por exemplo, aparece com 47%. Então, isso pode ser utilizado para diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva, nesse caso. Então, é um teste relativamente simples, ele é um teste barato, mas tem que ter um certo treinamento e saber instruir a pessoa para que ela faça de maneira correta. Bem, o que a gente precisa para aplicar esse tipo de teste? Né? Obviamente, de um espirômetro adequado, preciso, validado e calibrado. Certo? Então, eu tenho que ter esse aparelho. Né? Existem diferentes tipos de espirômetros, mas que a maioria deles, ele vem acoplado a um computador, ou ele tem uma própria tela, onde são possíveis de visualizar as curvas, aquelas que eu mostrei para vocês, aquelas alças. Por que eu preciso ver isso? Porque eu tenho que ter curvas aceitáveis e reprodutíveis para que eu possa validar aquele teste. Certo? Se aquela curva ela não sai de maneira adequada, como a gente espera que ela saia, eu tenho que repetir. Caso contrário, eu vou ter um diagnóstico errado. Então, eu tenho que visualizar a curva para saber se o teste foi bem feito, certo? Eu tenho que ter, como eu falei lá para vocês naquela aula sobre volumes e capacidades, eu tenho que ter valores de referência adequados para a população. Então, eu preciso saber o peso do indivíduo, eu preciso saber o tamanho dele, né, a estatura, eu preciso saber o sexo, eu preciso saber se ele fuma, se ele não fuma, porque todas essas referências vão ser utilizadas para que eu encontre o valor adequado para fazer a comparação. O que é esperado para aquele indivíduo? E se está fora do que é esperado, bom, então eu posso utilizar isso como diagnóstico e dizer que aqui temos um problema. Então é muito importante ter esses valores de referência e, como eu falei para vocês, né, existem tabelas já para cada população, são brasileira e assim por diante. E é claro, a avaliação clínica e a interpretação tem que ser feita. Geralmente quem faz o teste, quem aplica o teste, são fisioterapeutas e enfermeiros. E o diagnóstico, a interpretação, ela vai ser feita pelo médico, ok? Exclusivamente pelo médico. Então tudo isso aqui vai me dar um teste adequado. E aí eu posso utilizar esse teste para diagnóstico. Para que serve, né? Para quem se indica esse teste? Né? Indivíduos que têm tosse crônica, mais de 3 semanas, que apresentam dispneia crônica, que apresentam no exame físico algum dessas variáveis aqui, hiperinsuflação, cianose, alguma deformação da caixa torácica, né? Sibilos, ruídos, né? E, claro, para quem já tem doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem que fazer isso periodicamente. E também indivíduos com asma. Né? Muitas vezes, indivíduos que fazem cirurgias de grande porte, por exemplo, que tem que ser entubados e que tem que respirar por equipamentos mecânicos, né? Esses indivíduos, eles demoram, quanto mais tempo o indivíduo fica entubado, mais demora para que ele consiga retornar a respirar normalmente sem ajuda de equipamentos. Então, esse tipo de teste ele pode ser, inclusive, realizado, né, para saber se esse indivíduo ele tem uma capacidade boa de recuperação após uma determinada cirurgia, considerando que ele vai sim ter dificuldade de voltar a respirar sem as máquinas depois. Então, sobre risco operatório também pode ser uma indicação. E, em muitos casos, a medicina do trabalho também utiliza, né, para ver a saúde geral desse sistema respiratório do indivíduo, se ele tem algum tipo de doença pulmonar que possa atrapalhar ele no futuro. Bem, contraindicações, né?
pneumotórax, ou seja, várias dessas aqui, é uma manobra forçada, que ela vai então exigir um esforço grande do indivíduo e ela causa um aumento muito grande de pressão. Então, obviamente, existem contraindicações óbvias, como pneumotórax, indivíduos com aneurisma, alguma cirurgia torácica feita recentemente, uma mulher no período de gestação, glaucoma, cirurgia recentes, né, nos seios nasais e nos ouvidos, insuficiência cardíaca descompensada, hipertensão grave e, claro, se o indivíduo não consegue seguir as regras, seguir as ordens do teste, eu não posso utilizar esse teste como fim diagnóstico, porque certamente ele não vai ser bem feito. Tanto que, no caso de inabilidade, nesse teste, ele é recomendado para crianças acima de 7 anos. Não que uma criança com menos de 7 não possa fazer, mas se ela tem menos de 7 anos e ela consegue seguir as regras e eu consigo obter curvas aceitáveis, ela pode fazer também, mas geralmente se recomenda que esse teste seja aplicado com crianças acima de 7 anos. Como eu falei para vocês, então, né, ali, ó, maior ou igual a 7 anos. Aqui são regras e preparo do teste. A posição do teste que se faz é sentado, certo? Uma posição confortável que não vá, de alguma forma, impedir a manobra correta. Indivíduos que são muito obesos, por exemplo, que não conseguem ficar de maneira confortável, eles vão, obviamente, eles vão ter uma limitação muito grande, né, para fazer esse teste. Então se procura, claro, a melhor posição para que esse indivíduo fique confortável para a execução do teste. Se é um indivíduo que já tem doença pulmonar, por exemplo, se ele tem algum tipo de doença como a asma, e ele faz uso de broncodilatadores, seja de curta ou de longa duração, esse deve ser suspenso antes de fazer o teste. 4 horas antes para o de curta duração, 12 horas para o de longa duração. Nada de ingestão de café ou chá 6 horas antes, cigarro 2 horas, ingestão de álcool também não é recomendado, e nada de refeições volumosas que também podem influenciar na resposta do teste máximo, né? Esse indivíduo ele chega no local onde ele vai fazer o teste, ele tem que ficar um período em repouso para depois então iniciar com as instruções e o teste propriamente dito. Então, como eu falei para vocês, que tipo de curva que eu vou enxergar, né, que a minha máquina, que o meu espirômetro ele vai me dar? Curvas onde eu vou ter fluxo e volume. Nessas curvas a gente pode ver, dependendo do aparelho, alças para baixo inspiratórias. Então o indivíduo ele faz, ó, ele está inspirando do volume residual até a capacidade pulmonar total. Isso aqui não é avaliado, a alça inspiratória não é avaliada nesse teste, certo? Até porque, como nós vimos na aula passada, a alça inspiratória, em qualquer momento dela, ela é dependente do esforço. Quanto mais esforço eu faço, maior vai ser essa alça. O expiratório, como nós vimos na aula passada, não. Existe essa parte, essa segunda parte da curva aqui, da parte expiratória, ela é independente da força, certo? Então, o que a gente utiliza? A gente vai utilizar somente o que realmente vai dar uma informação importante, que é a alça expiratória. Então, o indivíduo ele inspira profundamente e ele expira o mais rápido possível, o mais forte possível, até atingir o seu volume residual. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter várias medidas. Como eu falei para vocês, as mais importantes, quanto que ele consegue eliminar no primeiro segundo e quanto que ele eliminou no total. Fazemos aquela razão, certo? Mas eu também tenho outros valores que podem ser utilizados também, né? Como esse pico expiratório, né, de fluxo, e outras regiões da alça, como o Vmax 25 aqui, 50 e 75. Então, dependendo, né, pode-se utilizar diferentes parâmetros para a avaliação do teste. O mais comum é exatamente aquela razão que eu falei para vocês, né? O VFUM dividido pela capacidade vital forçada total. E aqui vocês podem visualizar o que sai durante um espirômetro, visualizando tanto o gráfico fluxo-volume ou volume-tempo, certo? Então vocês estão vendo aqui as alças, olha lá, inspiratória na parte de baixo e expiratória na parte de cima. Esse teste ele pode ser refeito algumas vezes, até que tu tenha uma curva adequada, né? E se eu não obtenho curvas adequadas, né, o indivíduo faz uma vez o teste, não consegue, repete de novo, ele descansa, né, porque ele exige da musculatura respiratória, né, faz de novo o teste. Se esse indivíduo ele chegar na quinta, sexta vez sem conseguir ter feito uma curva adequada, encerra o teste, manda ele para casa. Por quê? Porque isso, agora a fadiga muscular da musculatura respiratória já pode afetar no resultado. Então ele não tem como conseguir. E para quem fizer esse teste um dia, é realmente cansativo, certo? Repetir ele várias vezes, né?
Então isso aqui são curvas que a gente pode obter quando o indivíduo ele faz o teste. Por que é importante ver essas figuras? Porque como eu falei para vocês, olha lá, ó, eu vou ter curvas que não são aceitáveis. Então isso aqui é o que eu espero. O indivíduo ele vai expirar o mais rápido possível, vou ter sempre esse pico e depois então um retorno até o volume residual. Se o indivíduo não faz direito, se faz, por exemplo, ele respira ele inspira e ele expira em etapas, eu vou ter gráficos bastante diferentes. Ou o indivíduo está fazendo a manobra e antes de terminar e atingir o volume residual, ele para de expirar. Então eu vou ter gráficos assim. Ou ele faz 2 esforços e assim por diante. Então eu tenho que enxergar essas curvas aqui e se eu obtiver esse tipo de curva, é porque o teste não foi bem feito. O que eu tenho que fazer? Repetir o teste até eu enxergar curvas próximas do normal. Ok? Então, como eu falei para vocês, isso aqui foi um teste que a gente fez lá na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, onde nós temos um espirômetro muito bom, que inclusive pode fazer aqueles testes de consumo máximo de oxigênio. E aqui vocês têm exatamente os gráficos que eu falei para vocês, né? É esse gráfico aqui mostrando então o fluxo, né? E aqui em função do tempo e aqui de volume, desculpa, né? E aqui então em função do tempo, né? E aí vocês têm uma série de variáveis ali, ó, que tem do lado o valor obtido e também o previsto para aquele indivíduo. Nesse caso aqui, ó, nós temos ali um indivíduo que aqui tem as informações de nascimento, sexo, olha ali, ó, cor, como eu falei para vocês, embora, como eu disse para vocês, no Brasil a gente não utiliza essa correção, embora haja alguns trabalhos mostrando que talvez devesse ser feito, mas por enquanto a gente segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Espirometria. Então, idade, peso, altura, IMC, se o indivíduo fuma ou não, tudo isso é utilizado para que a tabela mais adequada, ou seja, os valores previstos, sejam determinados. E aí eu vou poder comparar com o valor previsto e vou ver como que esse indivíduo atingiu, né, esse valor previsto ou não, né? Então, o que a gente vai obter aqui, como eu falei para vocês, alças inspiratórias na parte de baixo, alças expiratórias na parte de cima, que é o que a gente utiliza, né? Uma manobra expiratória. Como nós vimos na última aula, né, ao contrário da alça inspiratória, que nós temos ela completamente, né, toda ela dependente de esforço, ou seja, se eu fizer uma inspiração fraquinha, eu vou ter uma curva assim. Se eu fizer uma inspiração mais forte, assim. Veja que a curva toda, ela é toda diferente. Quanto mais alto é o esforço, maior vai ser a curva inteira. Na alça expiratória, como a gente trabalhou, nós temos sim aquele primeiro, segundo, esse pico aqui, ó, ele é dependente de esforço. Quanto mais forte for a minha inspiração, mais alto vai ser essa curva. Só que a segunda parte da curva, como a gente havia visto, né, essa segunda parte aqui, ó, ela chega a um determinado ponto que ela atinge uma independência do esforço. Por mais forte que eu continue fazendo o processo expiratório, eu não consigo eliminar mais muito ar. Por quê? Porque, como nós vimos, esse ponto aqui é o ponto em que as vias aéreas começam a se fechar em função, né, da manobra expiratória forçada que a gente está fazendo, certo? Que é aquela compressão dinâmica que eu falei para vocês. Então, começa a fechar as vias aéreas aqui e quando eu chego no volume residual, fechou tudo por completo e o ar ele para de sair e aí o que fica para trás é volume residual, certo? E se a gente olhar essas curvas, novamente comparando, né, indivíduos normais com indivíduos com doença pulmonar obstrutiva, nesse caso o enfisema, e aqui uma doença restritiva, no caso a fibrose pulmonar. O que a gente pode observar considerando, certo, que a gente saberia, por exemplo, o volume residual que está aparecendo aqui. Mas só pela manobra, o que vocês imediatamente notam, né? Bom, o indivíduo normal ele consegue eliminar a maior parte do ar no primeiro segundo, certo? E aí ele vai fazendo a manobra até atingir o volume residual. Indivíduos com doença pulmonar restritiva, eles vão ter curvas bem menores. Lembra que ele tem volumes e capacidades bem reduzidos em função da restrição da parede pulmonar ou do pulmão, enfim, da parede respiratória. Então ele tem curvas bem menores. Notem uma coisa, esse indivíduo com doença pulmonar obstrutiva, ele também tem curvas bem menores. Mas notem que os formatos das curvas são diferentes. A curva do indivíduo com fibrose, olha só, o formato dela é muito parecido com o indivíduo normal, só que ela é muito menor.
Então ele vai ter volumes, ele vai mobilizar volumes muito menores. Então eu preciso conhecer esses volumes, certo? Até porque se eu fizer aquele cálculo, aquela razão no indivíduo que tem doença restritiva, olha só, ele consegue sim eliminar a maior parte do ar no primeiro segundo. E se eu fizer a razão vai dar próxima do indivíduo normal. Só que claro que esse indivíduo não está normal. Então por isso que eu tenho que olhar os volumes previstos para ver se eles estão iguais ao previsto ou abaixo do normal. E aí eu vou ter um diagnóstico então de doença restritiva. Agora olha a curva do indivíduo com doença pulmonar obstrutiva. Notem que ela não é tão íngreme como vocês estão vendo aqui e aqui. Ela vai fazendo uma curva, ou seja, ele demora mais tempo e elimina menos ar no primeiro segundo. Característica da doença pulmonar obstrutiva. E se vocês olharem com atenção aqui, ó, essa segunda parte, que é aquela parte independente do esforço, ela também não é igual, certo? Ela tem uma pequena cavadinha aqui, ó, né, que representa o quê? Um fechamento anterior, um fechamento antes do que é esperado para uma via aérea normal saudável. Uma vez que esse indivíduo tem obstrução e as vias aéreas costumam fechar antes do esperado. Então a curva ela é diferente. Então eu posso utilizar vários critérios, como eu falei para vocês. Eu posso usar a razão volume residual, capacidade pulmonar total, certo? Que, como eu mostrei lá na primeira aula de volumes, essa relação em indivíduos normais ela fica abaixo de 0,25 e ela fica aumentada, na verdade que tem que trocar, ela fica aumentada nas duas condições, certo? Tanto em doença pulmonar obstrutiva quanto na doença restritiva, só que a causa desse aumento é diferente. No caso da obstrutiva, por exemplo, o enfisema, ela fica aumentada em função de um grande aumento do volume residual. E no caso da doença pulmonar restritiva, a fibrose, ela fica aumentada em função de uma queda muito grande da capacidade pulmonar total, certo? Mas depois então troquem essa setinha, ela está errada, ela é para cima, tá? Bom, como eu falei para vocês, olha lá, a comparação, 80 para o indivíduo com doença restritiva, mas a curva e os volumes são muito menores. E aqui, para a obstrução, o que eu vou ter? Uma curva diferente, um comportamento diferente, né? E eu também vou ter uma razão inferior. Então, se essa razão está diminuída, bom, esse indivíduo possivelmente tem doença pulmonar obstrutiva. E aqui vocês podem observar os volumes que ficam, olha lá. Como tudo fica menor na doença restritiva, e aqui que eu posso ter um aumento da capacidade pulmonar total, às custas de quê? De um aumento grande do volume residual para aquelas áreas que ficam então cheias de ar, mas que eu não consigo mobilizar, certo? Esse gráfico também é bastante útil para o diagnóstico, uma vez que a gente pode ter doenças pulmonares restritivas, obstrutivas e às vezes pode ter até doenças mistas, onde eu tenho um indivíduo com doença pulmonar obstrutiva e que pode ter também algum tipo de restrição, certo? Então o que a gente utiliza? A razão, como eu falei para vocês, que em indivíduos normais geralmente ela fica acima de 0,7. Então se esse indivíduo ele tem essa razão acima de 0,7, ou ele está normal, ou talvez ele tenha uma doença pulmonar restritiva. E eu tenho que olhar para os volumes. Então eu vou olhar para essa parte aqui, que é a razão do quê? Da capacidade vital que o indivíduo fez durante o teste, né? Pela prevista. Então se esse valor estiver muito inferior a 0,7, significa que ele tem, por exemplo, uma doença pulmonar restritiva. Ok? Se tiver ambos critérios acima de 0,7, o indivíduo ele é normal. Se o valor da VFUM dividido pela capacidade vital estiver abaixo de 0,7, esse indivíduo ele pode então ter uma doença pulmonar obstrutiva ou mista. E aí eu vou ver o quê? Eu vou ver essa outra razão aqui para saber se ela é de fato obstrutiva ou se ela pode ser mista. Então, esse gráfico aqui ele também é bastante interessante da gente utilizar e estudar. E aqui são valores aproximados, então, que a gente encontra, né, dentro daqueles vários critérios que eu posso usar para fazer o diagnóstico. Como eu falei para vocês, o mais utilizado, então, é essa razão aqui. Mas outras pessoas utilizam também, né? Eu posso utilizar outros critérios também para chegar no diagnóstico. Mas o mais utilizado realmente é essa razão. Aí eu posso perguntar para vocês o seguinte, eu posso ter um indivíduo que faz a prova, né, e que ele tem valores baixos, né, daquela razão. E isso seria indicativo de quê? De uma doença pulmonar obstrutiva. Só que doença pulmonar obstrutiva são várias. Por exemplo, eu tenho enfisema, onde eu vou ter uma destruição do parênquima pulmonar, certo? E eu vou ter grandes áreas de ar preso dentro do meu organismo, né?
Isso vai aumentar o volume residual, mas eu também tenho, por exemplo, asma, que não é crônica no caso, né? E ela vai ser mediada basicamente por uma mudança no tônus da musculatura lisa das vias aéreas. Então isso tem a relação com o quê? Com uma resposta alérgica e com o músculo liso, que vai consequentemente diminuir o raio das vias aéreas e causar a obstrução. Então, para fazer esse diagnóstico de forma correta, o indivíduo ele faz a primeira prova, capacidade vital forçada normal, e depois que ele faz essa primeira prova, ele descansa e ele vai repetir a mesma manobra, mas agora utilizando um broncodilatador. Então esse indivíduo ele faz o uso de salbutamol, ou fenoterol aqui, né, 4 jatos, né, com aquela bombinha. Ele espera alguns minutos para que esse broncodilatador faça efeito, né, e aí ele repete o teste. O que se espera? É que se esse indivíduo tiver algum tipo de obstrução causada por contração da musculatura lisa, o que vai acontecer? Se ele fizer a prova broncodilatador, se ele fizer uso do broncodilatador, a via aérea vai relaxar, ele vai repetir o teste e ele vai obter o quê? Um valor melhor do primeiro teste, certo? Então, por exemplo, a quantidade de ar que ele consegue eliminar no primeiro segundo, ela é maior do que no primeiro teste. E isso pode ser, então, utilizado como característica, então, o indivíduo, se ele melhorou, é porque a doença que ele tem, de fato, possivelmente é asma, e não enfisema. Se não melhorar, bom, então quer dizer que a asma fica descartada, e outros testes, então, vão ser feitos para que o diagnóstico correto seja bem feito, certo? Para finalizar, eu gostaria apenas de mostrar, né, porque tem tudo a ver com o que a gente acabou de ver, falar um pouco sobre trabalho respiratório, certo? O que seria esse trabalho respiratório? É a quantidade de força, de energia que eu tenho que gastar para conseguir ventilar, inspirar e expirar. Como a gente viu, né, a alça inspiratória, o processo de inspiração, ele é todo ativo, porque eu preciso contrair a musculatura para vencer a resistência, né, em especial a resistência que o pulmão ele tem, né, já que ele tem a tendência de se colabar, de se fechar, para conseguir fazer com que o ar ele entre. Então, eu sempre vou gastar energia durante a inspiração. A gente viu que a expiração é um processo mais passivo. Ele pode ser passivo se for em repouso, e se eu quero fazer uma expiração forçada, como a gente viu agora para os testes, eu tenho que fazer contração muscular, eu tenho que gastar energia, certo? Então, eu tenho que ter trabalho, né? Que tipo de trabalho? É muito difícil calcular trabalho pulmonar, né? Para calcular o trabalho pulmonar, basicamente, eu posso utilizar o quê? Variação de pressão que eu preciso gerar com a minha musculatura, para conseguir fazer com que um determinado volume entre ou ele saia do meu pulmão. Então, basicamente, o que a gente tem que trabalhar aqui, a vencer, né, gastar energia, é para o trabalho elástico e para o trabalho resistivo. O que é o trabalho elástico, que é onde a gente gasta a maior parte da nossa energia? É para vencer o quê? A tendência que o pulmão tem de estar fechado. E isso depende do quê? Tanto da tensão superficial, quanto das pressões, né, exercidas pelas proteínas elásticas. Então, tem que vencer essas forças para conseguir inspirar. Okay? Então, isso aqui é trabalho elástico. O trabalho não elástico, ele se dá em especial, né, tem viscosidade do ar também, mas em especial resistência das vias aéreas, que pode ser mediada, como a gente viu, né, pela estrutura do nosso pulmão, né, por aqueles mecanismos de dependência, né, de interdependência, e claro, em especial também pela musculatura lisa, que pode estar mais contraída ou mais relaxada. Então essa é a resistência ao fluxo de ar. Então a maior parte do trabalho ele é elástico, mas também existe o trabalho não elástico, que a maior parte vem da resistência das vias aéreas. Como vocês estão observando aqui, né, vocês têm aqui um gráfico mostrando um indivíduo normal, certo? Aqui, um indivíduo cujo trabalho está modificado, e aqui na última também um indivíduo que está com trabalho modificado. O que será que tem de diferente aqui, né? O que vocês estão enxergando aqui? Eu tenho uma alça inspiratória e uma alça expiratória. O que está dentro dessa região cinza que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um trabalho para vencer o trabalho elástico do pulmão, certo? Trabalho elástico da respiração. As alças, ou seja, o que está em verde, é o trabalho que eu tenho que gastar para vencer a resistência das vias aéreas. Então, de fato, se vocês olharem aqui, a maior parte, no indivíduo normal, o maior gasto de energia é para vencer trabalho elástico. E se vocês observarem aqui, a parte expiratória, inclusive, ela está dentro desse gasto de energia. Por quê? Porque, teoricamente, a expiração de repouso ela é passiva.
ok? Então se gasta energia para fazer o trabalho respiratório. O que vocês estão observando aqui, né? O que mudou? A alça, embora ela pareça estar um pouquinho mudada, aqui não era exatamente para isso, né? O que realmente está modificado aqui, ó, é exatamente essa área cinza. Ou seja, o que mudou aqui? Eu tenho mais trabalho para vencer o que? Trabalho elástico. Tem que fazer mais, eu tenho que gerar uma força ainda mais negativa. Olha lá, aqui eu gerava uma pressão de menos 4 e eu conseguia aumentar bastante o volume dentro do pulmão. Aqui eu tenho que fazer o dobro de força para conseguir chegar no mesmo volume. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um pulmão muito mais rígido e eu tenho que gerar pressões mais negativas com a minha musculatura inspiratória para que ele consiga colocar um pouco de volume de ar ali dentro. Isso aqui é o quê? É um gráfico que a gente pode obter numa doença mais restritiva, certo? Como, por exemplo, a fibrose. Então, o gasto aqui ele está aumentado porque o pulmão está mais rígido. Se vocês olharem na figura de baixo, o que realmente está aumentado na figura de baixo aqui são as alças, que se referiam a que tipo de trabalho? Trabalho de resistência das vias aéreas. Olha a quantidade de pressão que o indivíduo tem que fazer aqui para conseguir vencer essa resistência e imobilizar um volume de ar adequado. E notem que agora ele não tem só que fazer trabalho para inspiração, mas ele também tem que gastar muito trabalho para fazer expiração, coisa que antes não precisava fazer. Isso é clássico de quê? Indivíduos com doença pulmonar obstrutiva, no caso do enfisema. O indivíduo ele tem que contrair a musculatura respiratória, coisa que a gente geralmente não faz, para conseguir colocar o ar para fora, porque tem muita resistência das vias aéreas, certo? Então isso aqui é clássico de um indivíduo com doença pulmonar obstrutiva. E para finalizar, se o indivíduo ele muda, se ele tem doença pulmonar e ele muda o trabalho respiratório, você tem que pensar o seguinte: o nosso organismo é extremamente econômico. A gente sempre busca a economia, gastar menos energia. O que vocês enxergam aqui, né? Um indivíduo normal, aqui vocês têm frequência respiratória e aqui o trabalho da respiração. Tanto para vencer as forças elásticas em azul, quanto para a resistência das vias aéreas, que aqui representa o fluxo de ar. O que acontece? Esse aqui é o trabalho total, levando em consideração o elástico e a resistência das vias aéreas. Onde é que eu menos gasto energia aqui? Nessa parte da curva, que corresponde, olha lá, a uma frequência respiratória aproximadamente entre 12 e 15 respirações por minuto. E a gente respira assim, tranquilo. Agora, se o trabalho for aumentado, isso vai acontecer tanto na doença pulmonar restritiva ou na obstrutiva, olha só, a quantidade de trabalho total aumentou. Mas por quê? Nessa doença pulmonar restritiva, olha lá, não tem resistência de vias aéreas nesse caso. O trabalho mudou por quê? Porque o pulmão está muito mais rígido. Então, a força para vencer o trabalho elástico teve que aumentar. Nesse caso aqui, o trabalho também aumentou. Só que agora, aumentou não por causa da resistência elástica, e sim porque aumentou a resistência ao fluxo de ar. Então, eu tenho que gastar mais energia para vencer isso. Notem que, em termos de economia, esse indivíduo ele tem uma tendência de mudar um pouco o ritmo da ventilação para gastar menos energia. Ele meio que reaprende a respirar. Onde é que eu tenho menos gasto aqui? No indivíduo com doença pulmonar restritiva, olha lá, eu tenho menos gasto de energia quando eu tenho uma frequência maior. Claro, imagina o seguinte: se eu tenho dificuldade para expandir o pulmão, eu tenho que fazer um trabalho muito maior, o que esse indivíduo ele resolve fazer? Bom, então ele vai aumentar a ventilação, mas ele vai mobilizar um volume de ar menor, certo? Então ele vai aumentar a frequência e diminuir o volume corrente. Enquanto que o indivíduo que ele tem uma resistência às vias aéreas, se ele aumentar a velocidade do fluxo, ele vai ter mais resistência. Logo, o que ele faz? Ele aprende que ele tem que respirar menos, a frequência diminui, só que ele mobiliza volumes maiores. O volume corrente ele aumenta, né? E é por isso que a gente enxerga geralmente nesse tipo de paciente, né? A gente olha depois, se a gente voltar lá para o gráfico que eu tinha mostrado para vocês, olha só que interessante. Se vocês olharem com atenção, o indivíduo que tem doença pulmonar restritiva, ele tem uma tendência a diminuir o volume corrente para gastar menos energia. E o indivíduo que tem doença pulmonar obstrutiva, ele tem uma tendência a ter um volume corrente um pouco maior, exatamente para também gastar menos energia, certo? Então eu queria apenas mencionar isso sobre
o trabalho respiratório, e na próxima aula, então, nós começamos a estudar o resto, né, tanto da circulação pulmonar, quanto dos fluxos, né, e ventilação pulmonar. Então, bons estudos e até a próxima aula.